Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria poder meditarmos juntos um pouco na palavra de Deus. E diante desses dias difíceis que nós estamos vivendo, nada melhor do que encontrarmos esperança, consolo, conforto e fortaleza na palavra do nosso Deus. Eu quero meditar com você sobre a palavra que nos traz ânimo ao coração. E o nosso tema hoje seria: anime-se, porque o Senhor está com você. E no livro nós vamos encontrar em Josué, capítulo 1, eu quero ler juntamente com você o versículo 5 ao versículo 9, que nos diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diante desse tempo que estamos sendo ameaçados por um vírus tão letal, um vírus tão invisível, nós temos que trazer a memória que nos dá esperança e a certeza de que nós podemos estar em isolamento. Nós podemos estar passando por momentos de tristeza, por situações difíceis, mas o nosso Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Ele continua cuidando de tudo. Ele está conduzindo as nossas vidas. E por nos conhecer, tem estado conosco todos os dias, cumprindo assim a sua promessa. Mas também podemos pensar que, como Igreja do Senhor, temos tido a grande oportunidade de estarmos mais próximos do nosso Deus. É bem verdade que o templo está fechado, mas a igreja continua funcionando, porque nós somos a igreja. Josué estava vivendo um momento difícil, ele estava passando por um luto. Se você ler o primeiro capítulo, você vai encontrar que Moisés estava morto, e Moisés para Josué era como um pai na fé, como um mentor espiritual, como o seu grande líder. Podemos pensar também que sobre Josué estaria um grande desafio, o desafio de guiar um povo diante das promessas do Senhor. E não era qualquer povo, era o povo de Deus, um povo que havia saído do Egito, um povo que havia tido grandes revelações do Senhor, mas que vez por outra tinha recaída e esquecia de quem era o Senhor. Mas sabe, queridos, nós até podemos esquecer de quem é o Senhor, mas o Senhor não esquece de nós. E o Senhor tem cuidado de nós. E diante de quando Ele nos chama, quando Ele nos traz uma missão, quando Ele nos permite vivenciarmos algumas coisas difíceis, Ele tem para nós algumas promessas. E eu quero meditar com você sobre isso. Quando Deus fala a Josué para ele ser forte e corajoso, talvez você já ouviu dizer que era porque Josué talvez fosse um grande medroso. Mas quando nós podemos pensar em fortaleza, quando pensamos em coragem, podemos pensar em algumas coisas muito importantes. Sobre Josué pesava uma carga muito grande. Ele não tinha simplesmente que estar naquele momento sentindo a dor do luto, da perda do Moisés, um grande amigo, mas sim conduzir o povo numa missão tão difícil. E quando Deus nos dá missões difíceis, Ele está conosco. E nós encontramos então no verso 5, Deus falando para Moisés, falando para Josué, três grandes promessas. E a primeira promessa é: como fui com Moisés, serei contigo. Vamos pensar nisso. Deus é com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete ser conosco, Deus promete não nos deixar, e Ele promete também que não vai nos desamparar.
E nós temos essa certeza porque Ele está cuidando de nós. E quando nós pensamos em ser forte, ter força, isso implica fé. E é fé, como nos diz o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu sinto. Ou seja, fé é experimentar o sobrenatural de Deus. E o verso 6 diz, nesse mesmo capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós encontramos também a ênfase de coragem. Por que ter coragem? Coragem não é a ausência do medo. Mas o que seria coragem? Coragem implica em enfrentar os desafios na certeza de que a cada dia o Senhor estaria com ele. Nós temos um Deus de promessa, um Deus que é fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que tem cuidado de nós. O dono do universo está conosco, um Deus que nos ama, um Deus que não nos abandonou. Queridos, o texto também nos diz a ênfase de ser forte e corajoso, porque havia uma missão a cumprir, porque tu farás este povo herdar a terra, que prometi sob juramento aos seus pais. Eu e você também temos uma missão. Nós temos a missão de levar Jesus a todos os povos. Nós temos uma missão de viver o evangelho da graça de Deus todos os dias. Nós temos uma missão de revelar a todos esse Deus que nós amamos, esse Deus que nos salvou, esse Deus que restaurou as nossas vidas. Por isso, tão somente devemos ser fortes e muito corajosos. Mas o segredo da missão, o cumprimento dessa missão, o sentido de sucesso ou fracasso estava consistindo no fato de que Josué devia depender do Senhor. E a dependência do Senhor implica obediência. Está você disposto a obedecer ao Senhor? Veja o texto no verso 7 que diz: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desviar-se dela nem à direita nem à esquerda, ou seja, ter foco, estar sentado no Senhor Jesus. Como nos diz também o autor de Hebreus, capítulo 12, diz que os nossos olhos devem estar fitos, devem estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o consumador da nossa fé. Então, queridos, diante de tudo que nos ameaça, diante de tantas notícias ruins, diante de tantas coisas trágicas, vamos colocar o nosso foco no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E, queridos, o texto também nos diz que esse é o segredo do sucesso. Para nós sermos bem-sucedidos, é estarmos firmados em Cristo. Não cesse de falar desse livro da lei. Esse tempo tem sido tempos difíceis, mas tem sido oportunidades para nós falarmos do Evangelho, oportunidade para orarmos por pessoas. As pessoas desejam, elas querem que alguém ore por elas. As pessoas ficam felizes quando escutam nós simplesmente dizermos que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. E nós encontramos aqui o Senhor trazendo a Josué essa palavra, de que a sua palavra, de que o meditar na sua palavra é que o fortaleceria, é que o ajudaria a enfrentar os momentos difíceis. Então vamos pensar o que disse o profeta Jeremias em Lamentações 3:21. Quero trazer a memória o que me dá esperança. E trazer a memória o que dá esperança é a palavra de Deus. Portanto, não cesse de meditar na palavra de Deus. Faça dela o seu alimento diário, o seu alimento amanhã, o seu alimento à noite. Tenha um tempo de devocional, um tempo de orar ao Senhor, tempo de jejum diante da presença do Senhor. Fazer jejum não é passar fome, mas é estar na presença do Deus e santificar-se a Ele, é depender dEle. Disciplinas espirituais, medita na palavra, porque é na palavra que tu vai encontrar a presença do Senhor. Porque não podemos aqui parar e recitarmos tantas palavras maravilhosas que encontramos na palavra de Deus, que nos traz conforto, que nos traz alento, como o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ainda nesse mesmo Salmo nós encontramos: ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, o Senhor está comigo. Porque não pensarmos no Salmo 40, que nos diz: esperei com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor e Ele veio ao meu socorro. Porque nós não podemos estar pensando também no Salmo 46, que diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente diante das tribulações. Quantas coisas podemos estar pensando? E eu quero concluir essa mensagem trazendo para você isso, que o Senhor nos manda ser forte,
O Senhor nos manda ser corajoso, porque Ele está conosco. Nós não devemos temer, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele cuida de nós e Ele vai estar conosco onde quer que nós andarmos. Meus queridos, esse tempo de pandemia vai passar. Deus é o dono do presente e do futuro. Ele tem o controle do tempo e Ele vai estar lá no futuro, esperando por mim e por você. Melhor que isso, Ele está indo conosco, Ele está cuidando de nós. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida, do seu coração e você esteja sempre forte. Não temas, porque o Senhor é contigo. O Deus da esperança está com você. Deus te abençoe, queridos irmãos.